Sejam todos muito bem-vindos ao 32º programa O Espiritismo Esclarece e 12º do projeto Parábolas de Jesus. E hoje retorna ao programa Fernanda Silva e Maria. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola dos dois filhos, que não é a mesma parábola do filho pródigo. Esta é outra. Esperamos que todos apreciem, então fiquem conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta em um novo estúdio bem natural, minha casa. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Também já com nossas convidadas do programa de hoje, às quais quero de imediato dar as boas-vindas. Nossa querida Maria noticiou problemas técnicos com seu sinal de vídeo, portanto, teremos sua participação conosco apenas com áudio. Assim, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, querida Fernanda, Silva e Maria. Que bom que puderam estar conosco para dar seus contributos com relação a mais uma das excelsas parábolas do Cristo, à luz do entendimento de nossa doutrina espírita. E gratidão pelo esforço, Maria. Apenas lembrando aos nossos internautas, nosso projeto propõe o debate sempre em duplas que se alternam a cada programa, visando conversar sobre cada uma das 36 parábolas de Jesus. E este é o nosso 12º programa. Nossa obra de referência, a singela publicação de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que está disponível para download em PDF gratuitamente pela internet. Mas quem quiser pode adquirir também no site da editora O Clarim. E como de praxe, antes de iniciarmos nossos comentários, convidamos aos internautas a compartilharem conosco de um rápido momento de prece, elevando assim os pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos, para que nos inspirem e nos intuam, a fim de que possamos, durante o programa, sermos instrumentos efetivamente úteis no cumprimento de nossa proposta, que é de trazer luz e ampliar o entendimento acerca das parábolas do Mestre Jesus. Então, queridos amigos da espiritualidade, se conosco. Gratidão. E vamos ao trabalho. Repassando rapidamente nossa normativa funcional aos internautas e convidadas. O programa é desenvolvido em 3 blocos, com 5 minutos para cada um expor seus argumentos iniciais, suas ideias acerca do tema do programa. O nosso tema de hoje, a parábola dos dois filhos, que, como mencionamos, não deve ser confundida com a parábola do filho pródigo. É uma parábola aparentemente um tanto enigmática e de profundo significado, contendo seguramente um verdadeiro tesouro que nos permite muitas interpretações e aprendizados. Portanto, sem mais delongas, passo imediatamente a você, Fernanda Silva, para que possamos ouvir suas primeiras considerações. 5 minutos, Fernanda. Boa noite a todos, boa noite, Arivelto querido, boa noite, Maria.
Coisa boa estarmos aqui com os nossos queridos internautas para estudarmos mais um capítulo das parábolas de Jesus, do Caibar. Mas antes de nós irmos inicialmente lá para o Caibar, né, nós precisamos entender o momento dessa parábola. Em que momento Jesus estava falando, indagando, fazendo esta pergunta, nos ensinando sobre estas questões. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Se nós formos até Mateus, o capítulo 21, um pouco antes, vai nos dizer que essa indagação tem a ver com o sinédrio, tem a ver com os fariseus e tem a ver com a autoridade. Por quê? Porque naquele momento, os fariseus que estavam muito incomodados com as ações e atitudes de Jesus foram até ele indagar, fazer algumas perguntas, e Jesus teve que, naquela sua forma lúdica, na sua forma pedagógica de ser, devolveu essa pergunta que eles fizeram através desta parábola. Então, o que aconteceu um pouco antes? Aconteceu que Jesus, né, todo mundo nós sabemos, que Jesus entra no templo, Jesus avisa e fala que lá não é um local de venda, de comércio, mas sim uma casa de oração. Também nós sabemos que os povos, o povo de Jerusalém e outros povos em volta, entendiam Jesus como Messias, uns entendiam como profeta. Ah, quem está vindo lá é Jesus, o profeta da Galileia, né? O Nazaré, o profeta de Nazaré da Galileia. Então ele era reconhecido assim, mas os fariseus não aceitavam esse tipo de denominação para ele. E nesse sentido, eles perguntavam para Jesus: mas que autoridade que tu tem para falar das coisas de Deus? Que autoridade que tu tem de fazer as coisas? E aí ele se remete a João Batista, porque João Batista era reconhecido como um grande profeta e reconhecido não, vamos dizer assim, por eles, né, no sentido, mas pelo povo em si e pela questão divina, porque lá a fala era ou era dos céus, né, era de Deus, dos céus, do reino de Deus, ou era dos homens, vamos dizer assim, né? Mas de que autoridade que nós estamos falando? Daí Jesus vem na linhagem de João Batista, dizendo que ele também vem desta linhagem de João Batista, porque João Batista, quando chega e apresenta Jesus ao povo, ele diz que alguém virá, que não sou eu ainda, né? Virá alguém além de mim, alguém muito maior do que eu. E quando Jesus chega lá na beira do rio para ser batizado, João Batista confirma que ele é o Filho de Deus. Então, e todo o povo acreditava. E aí vem a grande questão que Jesus pergunta através dessa parábola. Nessa parábola, tinha o filho, né, tinha o filho que aceitou o convite para trabalhar na vinha e depois não aceitou. Ele veio, mas não foi, não trabalhou. E o outro não queria, não vou, não quero, e agora, arrependido, cansado, vamos dizer assim, eu vou trabalhar na tua vinha, Senhor. Então, daí vem essa questão também ali, mais para frente na parábola, que diz assim: quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que veio prontamente e não fez,
ou aquele que no primeiro momento disse não, eu não quero, eu não vou, e em seguida realmente fez e foi e realizou. Aí os fariseus, que é o Sinédrio, que são os 71 anciões, né, que sabem todas as leis dos profetas, sabem todas as leis divinas, eles responderam: não, quem fez a vontade é aquele que não foi primeiro, não queria, mas que no fim ele aceitou o trabalho na vinha do Pai. Então, foi um trocadilho que Jesus fez para falar dessa questão de autoridade. Quem era a autoridade da lei, que era para ser a autoridade da lei? O Sinédrio, né? O Sinédrio era para ser a autoridade da lei, que era para fazer a vontade do Pai e não faz. E os outros arrependidos, tipo que ali ele fala os publicanos, as meretrizes, as meretrizes, os publicanos, que não eram doutores da lei, não eram os primeiros, mas que depois eles, por arrependimento, por aceitação, por iniciativa própria, começaram a trabalhar essa questão de aceitar estar na vinha de Deus, na vinha do Senhor, no reino dos céus, esse convite de reino dos céus. Arivelto, esse é o meu primeiro momento, é o primeiro bloco. No próximo bloco, vou dar alguns exemplos desses publicanos, dessa outra linhagem, né, dos filhos que aceitaram, e deixo aí para a Maria querida dar continuidade e iniciar a sua apresentação para este momento. Muito obrigada. Ótima abordagem inicial, Fernanda, trazendo entendimento histórico. Muito obrigado. Passemos agora à nossa grande amiga Maria para suas primeiras considerações. É com você, Maria. 5 minutos. Boa noite, queridos internautas. Boa noite, Arivelto. Boa noite, Fernanda. Nós estamos aqui mais uma vez, não é? Fazendo um estudo de uma nova parábola de Jesus, a parábola dos dois filhos. Essa parábola é encontrada apenas no Evangelho de Mateus, não é? Capítulo 21, versículo 28 e 32. Conforme a Fernanda já nos esclareceu sobre os fatos históricos, nós podemos entrar já falando a respeito e nos perguntando o que Jesus queria fazer nos compreender com essa parábola. O primeiro contato nos parece que essa parábola singela demais, sem sentido, às vezes, sem sentido às vezes. O que Jesus nos quer dizer com ela, afinal? Qual a comparação com as ações, com os atos humanos que tão cotidianamente praticamos? Porque sempre as parábolas de Jesus nos remetem a fatos do nosso dia a dia, são exemplificações das nossas ações. Ora, quem não sabe da rebeldia dos filhos, de suas preguiças e má vontade? Ela é simples, essa parábola ela é simples e, ao mesmo tempo, carregada, gente, de ensinamentos. Nós não nos deixamos, não nos deixando alternativa. Não há um terceiro filho. Somos de duas espécies, ou obedientes a Deus, obedientes à vontade do Pai, ou rebeldes, e, consequentemente, desobedientes. E, assim sendo, nós, nessa nossa desobediência, nós vamos fazendo igual que Jesus falou a respeito desses seus filhos que seguem, não é, as suas vontades, aos seus caprichos e se negam a seguir a lei de Deus.
E como a gente cansa de ser desobediente, porque a desobediência nos traz retornos muito amargos, não é? Nós vamos nessa desobediência até o momento em que nós paramos. E daí nós queremos voltar a obedecer, queremos voltar à casa do Pai, aos seus ensinamentos. Quando Jesus fala sobre o primeiro filho, que de cara diz: "Não vou", e segue em seus desvios com a ignorância, achando que o gozo, o prazer é encontrado nos vícios, na vida sem regras e preocupações, mas chega um momento determinado que ele reflete e pensa arrependendo-se e vai cumprir as ordens do Pai, com determinação e com consciência. Não mais se deixa levar pela fé cega. Aí Jesus diz assim: esse não se havia comprometido, ele disse: não vou, e segue a sua vida. Mas o outro filho diz ao pai: eu vou, e não vai. E não vai. E esse filho, Jesus é aquele que nós pensamos assim: esse realmente não vai ter retorno, não vai compreender que o sofrimento vai o atingir. Mas ele pensa um pouquinho quando ele diz: não vou, e não se deixa levar por esse determinismo. Quando Jesus fala do primeiro filho, fala daqueles que não fizeram pacto, nem os quebraram, mas se arrependem e quebram e voltam, não é? E agora eu vou devolver a palavra para o Arivelto, porque eu quero reformular esses conceitos para que nós possamos juntos compreender a respeito de por que Jesus nos fala que as meretrizes e as pessoas de má vida vão encontrar mais facilmente o caminho de retorno do que esses que, em primeiro lugar, disseram eu vou, mas disseram da boca para fora, só por palavras, não é? Que ele chama os hipócritas, são esses anciões dos quais a Fernanda falou, que tinham todo o conhecimento da lei, mas que não a praticavam, só falavam e não cumpriam as determinações do Pai sem terem compromisso com todas as verdades que conheciam. E aí nós vamos continuar, né, num segundo momento, discorrendo sobre eles, sobre essas pessoas que se comprometem e que não cumprem. Gratidão, Maria. Excelente abordagem inicial. Também pontuando sobre os dois filhos. Quero ouvir mais sobre esses detalhes. Finalizamos assim nosso primeiro bloco com ótimas participações de nossas convidadas. Passemos então ao nosso segundo bloco, em que ambas poderão ampliar suas considerações iniciais. É com você, Fernanda, 5 minutos. Então, retomando a minha fala, a última fala que nós estávamos falando ali sobre exemplos de publicanos e a questão das meretrizes, né? No finalzinho dessa parábola, Jesus vai dar o grande ensinamento. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino de Deus. Aí nós temos dois exemplos típicos daquela época, de preconceito, de não aceitação,
de tipo inversão de valores, né? Porque quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus também, que trabalhavam para os romanos, que pegavam, buscavam as taxas que os romanos faziam, né? Davam aquele gasto, né? Aquele tributo aos romanos. Era isso que os publicanos faziam. Eles capturavam as taxas dos judeus. Isso, quem era o judeu e quem era publicano, porque era o cargo da pessoa, isso era horrível. E um grande exemplo disso era Mateus. Mateus era o publicano. Ele recolhia as taxas do povo dele. Então, eles não eram bem vistos, mesmo tendo o perfil que Mateus tinha. Então, imaginem, Jesus estava fazendo uma referência também a Mateus. E estava fazendo referência às meretrizes, por quê? Porque era o ápice da má conduta feminina, onde numa das parábolas ele também protege no sentido de querer entender, querer que as pessoas entendam, né, com a mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar e atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou, e aí ele se agacha ali naquele momento e começa a escrever no chão, na areia, na terra ali. E aí o pessoal, mas o que Jesus está mexendo? O que Jesus está escrevendo ali? Olha, Jesus escrevia, ele não era leigo, né? Naquela época, poucas pessoas escreviam. Jesus escrevendo no chão, e ali o que estava acontecendo? Ele estava escrevendo o nome, fulano de tal faz tal coisa, ciclano de tal faz tal coisa, pessoa tal faz tal coisa. Dizia o nome e botava o erro que a pessoa cometia. Então, por isso, as pessoas foram se afastando. Então, isso é um grande ensinamento para dizer o quê? Que essas pessoas que um dia tiveram uma conduta, né? Mateus teve uma conduta, ele largou a conduta que ele tinha, porque ele não queria mais viver naquela situação e queria realmente aprender com Jesus, seguir Jesus. Outras pessoas de uma vida, de uma conduta, muitos seguiram Jesus, os 12, os 500, os 300, os 700 da Galileia, e foram acompanhando Jesus. E no sentido que os fariseus disseram, não, quem está certo é aquele filho que não queria e depois foi, remete aos ensinamentos também de João Batista, porque não queriam aceitar João Batista, mas ao mesmo tempo precisavam aceitar João Batista, porque o povo elegeu. A autoridade de João Batista não era o sinédrio, era o povo. E a autoridade de Jesus não era o sinédrio também, era o povo que dizia que ele fazia grandes coisas, porque ele fazia grandes coisas, ele curava, ele fazia N coisas que naquela época trazia a referência de ser profeta e muito mais, né? E Jesus dava a referência de ser o Messias. Vindo para o nosso cotidiano, da nossa vida atual, das nossas vidas, onde vários cristãos, pessoas de boa vontade, nós espíritas, trabalhamos com questões de aproximar o espírito imortal a Deus, tentar aproximar esse Pai de amor e de bondade através dos ensinamentos de Jesus. Não é que nós temos essa autoridade, nós entendemos que nós precisamos fazer isso para com o próximo, para o outro, porque se nós acolhemos Deus e Jesus, os ensinamentos do bem dentro do nosso coração, por que não ofertar aos outros?
é um daqueles princípios do Espírito de verdade e um dos princípios de Jesus, né? Amar o próximo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Se nós entendemos que Deus Jesus, essa divindade maravilhosa, que é o nosso Criador dentro de nós, que somos fagulha do Criador, entendemos isso porque nós não podemos e devemos ofertar ao outro esse conhecimento, dizer as coisas de Deus, falar as coisas do reino dos céus, falar essa boa nova do Cristo, que é a nossa tarefa, de todos nós. Não só religiosos, mas as pessoas que entendem que existe um mundo melhor, né? Existem outras falas que Deus e a espiritualidade maior vem e traz para todos, o conhecimento é para todos, não só para os religiosos. Mas dentro do nosso segmento espírita, isso se refere muito bem no capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, onde ali também está escrito as nossas questões, as nossas responsabilidades e um quê de autoridade não nosso, mas o compromisso de fazer o certo, o compromisso de trabalhar no certo. Onde ele fala aqui na missão dos espíritas, né? Que fala assim, que todos os homens de boa fé, que crede na sua inferioridade, olhai o mundo disposto ao infinito, partir na cruzada contra a injustiça e iniquidade. Era isso que Jesus fazia. Ele partia, né? Partia em busca de tirar essas iniquidades, essas desigualdades, essas incertezas, as maledicências, as invejas, as injúrias, que lá naquela época faziam não só com ele, mas com N profetas. Quem sempre falou das coisas de Deus sempre foi perseguido e hoje também é perseguido. Todos que querem o bem ainda não tem aquela sinceridade de entender que o outro está falando a verdade, que está vindo de dentro do coração, porque tem muitas incertezas ainda, existe muito orgulho, muita vaidade, muita inveja ainda. E isso, dentro do nosso cotidiano, é uma coisa que mina e que não pode acontecer. Então, o que vai nos dizer aqui, já encerrando esse segundo bloco? Continuando a fala, que aqui quem está nos falando é Erasto, o nosso anjo guardião, que por Paris, em 1863, nos traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz aqui, ó, olhai o mundo dispostos no infinito, partir a essa cruzada contra a injustiça e iniquidade, e de destruir esse bezerro, esse culto do bezerro de ouro, que ainda nós estamos cultivando a materialidade, o materialismo, né? Cada dia mais invasor, e de Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, as vossas línguas se soltarão, falareis como nenhum orador fala, e de pregai as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, todos estão convidados, todos esses, né, que falavam, eu não quero ir, eu não vou, mas que agora entenderam e estão fazendo ou farão. Esse é o grande convite. Passo a palavra para ti, Arivelto, para retornarmos com a Maria, para darmos a continuidade. E no terceiro bloco, efetivamente, com o Espiritismo. Obrigada, Arivelto. Mais uma vez grato, Fernanda. Muito boa complementação e bem rica de informações e análises e referências ao Evangelho, como os Trabalhadores da Última Hora e a mensagem aos Espíritas. E é bem verdade, as perseguições de uns a outros é uma constante nesse laboroso processo evolutivo. Lendo a mensagem de Erasto. Agora você, Maria, 5 minutinhos para ampliar suas considerações. Fica à vontade.
como essa parábola nós já tínhamos falado a respeito dela, que ela é pouco, difundida, não é, e às vezes nos fica meio difícil a compreensão do seu ensinamento, que no momento em que nós começamos a nos aprofundar, ele fica bem claro. Eu gostaria de retomar alguns apontamentos que eu fiz e que fala sobre esses 2 filhos. Segundo a visão de Cristo, ao nos trazer essa parábola, ele diz que o segundo filho são como aqueles que têm uma fé, que prometem ser trabalhadores da seara do Senhor em suas igrejas, mas só em palavras, sem obras. São os líderes religiosos, que Jesus chama aqui de hipócritas, que aparentemente se comprometem com a palavra, mas na realidade estão muito distante dele e agem como o segundo filho, que aparentemente concordam em obedecer, mas com vãs palavras, sem obras. Por isso, Jesus diz que os excluídos da sociedade, quando ele fala em excluídos, ele nos faz aquela comparação entre as meretrizes e as pessoas de má vida. Ao se arrependerem realmente, porque Jesus nos conhece por dentro, eles penetrarão muito mais facilmente o reino dos céus do que esses falsos religiosos, de que essas pessoas que aparentemente estão guiando outras pessoas, mas as guiam em seu proveito. Essa parábola, então, gente, ela é realmente riquíssima nesse aspecto, no aspecto da sinceridade. E como nós vimos, todos os profetas que foram enviados e que trazem a palavra singela de Jesus, facilmente é reconhecido pelas massas. Por quê? Porque nós preferimos acreditar em vãs promessas do que acreditar em sacrifícios e em obras. Quando nós nos voltamos para o Evangelho de Jesus, nós vemos em várias passagens, como eu sempre gosto de me lembrar da passagem de Jó, onde ele, mesmo em dificuldade, aí ele realmente dá o testemunho de sua crença na vida futura, quando ele diz, né, Jó, Senhor, eu tinha tudo, eu vivia na opulência, eu vivia, Senhor, na fartura, e tu, para testar o teu filho, tu tudo me tirastes. E hoje eu te dou meu testemunho, tu continuas sendo o meu Senhor, o meu Pai. Obrigado por estares testando o teu filho. Quantos de nós somos capazes de, dentro do sofrimento, da miséria e da dor, ainda reconhecermos que Jesus é o nosso verdadeiro Senhor, ainda nos levantarmos na nossa inoperância, né? No nosso desapego à dor e ir pregar, e ir dizer: aqui eu te reconheço, mesmo sofrendo, mesmo em necessidade, eu te reconheço como meu Salvador e meu Deus. Este, gente, é o testemunho agradável ao Senhor. Aquele testemunho que nós vamos dar quando em sofrimento, porque a maioria das pessoas sabem agradecer se tem uma grande fortuna, mas se perdem essa fortuna, o que a gente diz normalmente? Ah, Deus nem pensa em mim, me abandonou, não é? E é isso que Jesus diz dessas falsas religiões que nos prometem bens materiais,
que nos prometem opulência e viver na fartura e na bonança. Isso, gente, é próprio dos falsos profetas que nos chamam, nos acenando para o poder e para a riqueza. Mas estes de má vida, que viviam fora da lei, à margem da sociedade, ao se arrependerem de buscar esses caminhos, facilmente compreendem a mensagem do Cristo, que diz: quando o arrependimento for de coração, lá no fundo da alma, eles serão reconhecidos como meus filhos prediletos. É isto que a mensagem dessa parábola nos diz. Não há terceira alternativa. Ou obedecemos sempre na fortuna ou na miséria, seguimos os ensinamentos do Cristo, ou somos pessoas que só seguimos os ensinamentos do Cristo quando estamos na bonança. E daí o retorno há de ser mais difícil. Nunca Jesus, nunca o Pai da humanidade vai querer perder uma sequer das suas ovelhas. Todos um dia reconhecerão. Por quê, gente? Porque o Pai vai estar sempre de braços abertos, nos esperando. E assim, por isso Jesus diz que os excluídos serão mais facilmente, né, reconhecidos como filhos, e se a porta do céu se abrirá a eles. Era isso, por enquanto. Gratidão, Maria. Muito bom. Brilhante essa continuidade. Verdadeiro, realmente, o testemunho de Jó deveria ser lembrado por todos nós como exemplo de nossa relação com Deus e de nossas dificuldades do dia a dia, dos desafios que temos perante a vida. Muito boa a tua exposição. Bem, amigos internautas, finalizamos nosso segundo bloco com esplêndidos argumentos, mais uma vez, de nossas convidadas. E vamos para o último bloco, onde ambas farão suas considerações finais. Bem, Fernanda, é com você. Sua conclusão, por favor. Então, estamos retomando ao terceiro bloco para as finalizações. E eu adorei, Maria, parabéns pela tua fala, porque muito me lembrou no Sermão do Monte, onde Jesus claramente falava que o que importa é o coração, né? O coração do ser imortal, a questão do que ele tem de possibilidades infinitas de melhoramento, aceitação nessa simplicidade, porque o espírito imortal, a riqueza é a sua simplicidade de entendimento, de aceitação, de melhoramento íntimo. E isso independe se tem riqueza, se é pobre, se é rico, independe de qualquer fator. É dentro do coração dos homens, é dentro dos corações dos seres imortais que o Pai Celestial se abarca, né? Está ali, que Jesus, nos seus ensinamentos amorosos, se instala. Por isso que também existe aquela outra figura enigmática daquele quadro, Jesus batendo do lado de fora, sem a fechadura e nem a maçaneta de entrada, né? Do lado de fora daquela porta. Aquela porta tem que ser aberta, porque a fechadura e a maçaneta está pelo lado de dentro. E esse pelo lado de dentro é o nosso coração, é nós abrindo a porta para Jesus entrar, é nós permitindo
que toda essa maravilha nos chegue. E dentro destas questões, ainda Erasto nos falando no capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, ele vai nos dizer, além de nos aconselhar, vai nos advertir, não só a nós, mas a toda a humanidade, porque o Evangelho, o nosso Espiritismo é para toda a humanidade, é para todos aqueles que querem conhecer o Espiritismo. Então, Erasto fala assim para nós: ide, agradecei a Deus pela tarefa grandiosa que vos confiai. Qual é a tarefa? De enviar, continuar contando as coisas de Deus, as coisas de Cristo, continuar contando de reencarnação, continuar contando que Deus existe, continuar contando que somos todos irmãos, continuar contando que somos iguais perante ao Pai, todos iguais. Meditai que entre os chamados ao Espiritismo e os chamados a toda esse chamamento de Jesus, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Qual é o seguir a rota? Porque lá nos fariseus, né, o pessoal, muitos não seguiram a rota, mas existiam fariseus que seguiam a rota, que eram também perseguidos. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos seguia Jesus e perguntava e indagava, ajudou Jesus muitas vezes. Então, resgatar isso, né? essa matriz primeira, esses ensinamentos primeiros do Cristo nos fortalece a continuarmos, nos fortalece a dar o nosso testemunho aí, como muito bem a Maria nos falou. E também o Espírito de Verdade vai nos dizer, no último item dos Obreiros do Senhor, vai nos dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calasse vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles por suas dissensões que terão retardado a hora da colheita. Então, aqui está falando do filho que aceitou, que não queria e aceitou. Os bons servidores, todos nós que estamos abertos, mesmo sem religião, mas estamos abertos ao bem, às coisas boas, a entender que o outro, que o ser humano, que todos somos iguais e todos nós merecemos oportunidades. Quantos de nós já não errou? Quantos de nós já dizia que não queria e retomou o caminho da verdade, retomou o caminho que é de direito, de filho de Deus, de ser imortal que somos? E adverte aqueles que há daqueles que retardem a colheita, não só de si, mas dos seus irmãos, que é aquele que sabe de tudo, que sabe o conhecimento, que tem a teoria, mas não tem a prática. Esta é a grande, verdadeira autoridade. É disso que nós estamos falando nesse capítulo, nesse capítulo e nessa parábola. As autoridades. Essa autoridade, ela é conquistada pelo conhecimento do ser. Ela é conquistada e realçada pelos outros, mas não porque se quer, é porque se é. Como Chico Xavier dizia, né? Que não é pela fala, mas é pelo exemplo. Francisco de Assis também dizia que é pela ação, é pelo desprendimento, pela vontade das coisas que os outros veem quem são, porque a gente sabe quem é um e o outro, mas isso não é uma questão de julgamento e não é para julgar ninguém. Mas o que a gente precisa entender é que entre a teoria e a prática tem que haver um consenso, né? Tem que haver, e é isso que nós estamos aprendendo, a humanidade está tentando aprender, esse consenso entre coisas que nós sabemos, que nós já entendemos, e aquilo que a gente ainda não sabe fazer e não consegue fazer.
é a bendita reforma íntima. É o nosso trabalho íntimo do ser imortal. Quem é que quer ser mal o tempo todo? É impossível. Ninguém quer ser mal o tempo todo, mas nós fazemos algumas coisas más ainda. E aquele que procura a verdade, aquele que procura o bem, aquele que procura ser melhor, vê como é difícil ser bom, não é fácil ser bom. As pessoas acham, ai, mas ela é boazinha, ele é bonzinho. Primeiro que aí nessa fala já existe a inveja, né? Já existe uma maledicência. Por quê? Porque o fundamento do ser imortal é ser bom. E se a pessoa é boa, aceite que a pessoa é boa. Nós precisamos aceitar uns aos outros. Ah, mas aí a gente prefere aceitar aquele que é malzinho. Ah, não, mas ele muito bom não parece ser uma pessoa verdadeira. Não, o malzinho parece ser mais verdadeiro. Olha a distorção do conhecimento, a distorção da realidade, que o nosso caminho é ser melhores, é sermos mais assertivos na palavra de Deus, mais assertivo no conhecimento, mais assertivo no fazer, na ação. E aí vimos e voltamos, como realmente ensinamento, o que a Maria falou ali, da simplicidade. Por que que o simples de coração, a simplicidade, aceita muito melhor do que as teorias? Porque muitas vezes as teorias, e isso não é, vamos dizer assim, de praxe, né? Mas quem tem muito estudo, quem tem muita informação, não são todos, mas uma grande parte acha que detém o poder e que às vezes está acima do bem e do mal, e muitas vezes acima até do próprio evangelho. Começa a questionar Kardec, questiona a Bíblia, questiona isso, questiona aquilo, questiona Deus, questiona Jesus. E a simplicidade de coração, a simplicidade não porque não tenha estudo também, não é isso. A simplicidade é entender os desígnios divinos. É não se achar maior, mas não, todos somos aprendizes. Então, essa é a questão da autoridade, esta é a questão que aí a Maria muito bem colocou da obediência e a desobediência, né? Nós estamos sendo obedientes aos ensinamentos, nós estamos sendo desobedientes, nós somos o filho que aceita ou é o filho que não aceita? E quando nós não aceitamos, nós sofremos, nós sabemos, tem um capítulo inteiro ali do Bem-aventurados os aflitos, de N questões de aflição, porque nós não aceitamos muitas coisas e nós sofremos. Então, eu deixo aqui um grande beijo a todos, que Deus esteja em nossos corações, e lembrando sempre que o Pai Celestial nos ama, Jesus é o grande amor das nossas vidas, e com certeza, de alguma forma, nós faremos a nossa reforma íntima. Nem que demore um montão, mas nós estamos a caminho. Grande beijo a todos, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Gratidão, Fernanda, por mais uma participação em nosso programa, nessa interessante série do projeto Parábolas de Jesus. Parabéns, Fernanda. E agora você, Maria, sua conclusão, por favor. Muito bem. Então, agora, nesse momento em que eu vou fazer a minha terceira e última entrada, eu quero pedir a vocês a paciência de ouvirem a parábola como ela está escrita em Mateus 21. Daí a parábola diz assim: só para nós retomarmos tudo o que nós vimos até aqui, eu vou ler a parábola para nós
centrarmos, não é, o pensamento dentro do ensino de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, Senhor, e não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. E então, gente, nós ficamos esse tempo nos recordando dessas palavras. E no encerramento, eu quero dizer a vocês que nós somos esses filhos, porque o Evangelho diz assim: todos nós que temos hoje uma religião e que seguimos os seus preceitos, nós somos esses filhos que, num primeiro momento, dizem ao Pai que aceitam, não é? E que vão trabalhar na vinha, mas, na verdade, não vão. Fazem o trabalho mal feito, usam a sua fé e a sua sabedoria para arregimentar pessoas ao seu redor que lhes tragam algum proveito, alguma satisfação financeira ou satisfação de autoridade, de se sentirem os maiores, de se sentirem donos de um rebanho, quando nós sabemos que o único pastor que nos apacenta e que realmente nos leva de regresso ao abrigo do Pai é Jesus Cristo. E que nós só vamos conseguir chegar ao Pai quando o arrependimento sincero nos tocar e nós formos fazer como essas meretrizes, a essas pessoas de uma vida, realmente sentir vontade sincera e nos entregarmos aos ensinamentos do Cristo, único caminho que nos leva às bem-aventuranças das quais a Fernanda nos falou, né? Que o Evangelho são capítulos e capítulos sobre as bem-aventuranças, sobre aqueles que seguem a vontade do Pai e que sabem que sua lei é suave e o seu jugo é leve. As leis de amor, de fraternidade, de igualdade, fazem com que todos nós sigamos a nossa caminhada com leveza e todos nós possamos carregar nos nossos ombros esse jugo suave que nos encaminha para a felicidade eterna. E toda vez que nós nos entregarmos à rebeldia, nós vamos trilhar por caminhos amargos. Mesmo que nós tenhamos uma religião, porque as religiões foram criadas pelos homens e as leis divinas foram trazidas até nós por Cristo diretamente das mãos do Pai, não é? E quando nós seguimos essas leis eternas, nos trazem bem-aventurança. E quando nós as falseamos, conhecemos essas leis e não damos testemunho delas, as nossas obras não são criteriosas ao ponto de que todos possam seguir e, através das palavras sábias, não é? Dos mentores espirituais alcançarem as bem-aventuranças, nós estamos caindo quantas vezes na hipocrisia de palavras sem obras.
Vamos, então, nos compenetrar disto, que só seguirmos a lei é que nos faz ser pessoas em condições de habitarmos os reinos mais bem-aventurados. E tenhamos a convicção que nem sempre seremos pedregulho. Um dia a semente divina vai cair na terra fértil dos nossos corações e nós vamos conseguir dar sementes, 1 por 100, de boa qualidade. Muito obrigada e espero ter podido levar uma palavra de consolo a todos os corações que se encontram aflitos, pensando: eu acho que não vou conseguir ser este mensageiro, este ceareiro da vinha do Pai. Boa noite. Gratidão, Maria. Excelente conclusão também. Muito boa reflexão final. Parabéns. Muito bem, amigos. Vamos convidar nossa querida Maria a proceder nossa prece de encerramento do programa de hoje. Por favor, Maria. Vamos nos asserenar e vamos agradecer a esses mentores espirituais que estiveram aqui e que nos dão apoio nesta noite, fazendo com que as nossas palavras sejam agradáveis e que possam embalar a nossa noite de hoje. Pai, dentro do mundo em que vivemos, no mundo, Pai, maravilhoso onde tu fizestes teu filho nascer como exemplo, o planeta Terra, considerado por muitos, Pai, como um vale de lágrimas, foi aquele planeta que acolheu o mais excelso espírito que pode estar habitando um planeta. Pode, Pai, ter como berço a nossa terra, a nossa tão bem amada e criadora terra, fértil de homens de luz, fértil, Pai, da tua bondade e das tuas belezas. Perdoe-nos, Pai, o maltrato que às vezes damos à nossa querida e amada Mãe. Por isso, ao encerrarmos hoje este momento de estudo, estamos conscientes e abraçados ao nosso anjo guardião e agradecidos por tê-lo destinado a nos servir de guia e nos servir de lume nessa estrada que percorremos, que às vezes tropeçamos, mas em seguida a mão bendita do nosso companheiro nos ergue novamente. Obrigada, Jesus. Obrigado, companheiros de caminhada, por este trabalho, por este estudo. Ajude-nos a sermos aqueles trabalhadores da vinha do Pai que conseguem ir mais profundo da montanha e recolher todas as ovelhas, aquelas mais rebeldes, aquelas mais viciadas, pois foi para os doentes e viciosos que tu mandastes teu filho à face deste nosso planeta Terra, hoje perturbado por tantas desencarnações que nós sabemos, Pai, que estavam dentro dos teus desígnios. Obrigado por sermos testemunhas
deste momento gravíssimo em que o planeta é submetido a revisar seus conceitos e suas obras, e que nós possamos, ao sair deste caos em que muito se encontra, sermos também testemunha da glória do teu amor, através da fraternidade e da igualdade dos corações. Boa noite, fiquem na paz de Jesus, ficam sob a proteção do véu abençoado de sua mãe, Santíssima Mãe da Humanidade. Que assim seja. Gratidão, Maria. Gratidão a todos. Convidamos aos nossos queridos internautas a registrarem seus comentários, seus pareceres, questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos, indique-nos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Aponte sua câmera de celular para esse QR Code e rapidamente você chegará no nosso canal. Até o próximo sábado com uma nova parábola e uma nova dupla. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.